Datena agride Pablo Marçal durante os debates realizados pela TV Cultura com os candidatos a prefeito do município de São Paulo. É possível falar-se em legítima defesa? É possível afirmar que houve legítima defesa por parte de Datena? Algumas pessoas estão cogitando isso, meus caros. Tenho que dizer que não é possível. Não é possível se falar em legítima defesa conforme o nosso Código Penal, em se tratando daquela situação em que envolveu o Datena agredindo o Pablo Marçal. Veja só, ali houve uma agressão física, uma ofensa à integridade física prevista no artigo 129 do Código Penal. Muito provavelmente é isso que será, esse fim que será alcançado com base no sistema jurídico penal brasileiro e com base no Código Penal brasileiro. Falar-se em legítima defesa não é possível. Por quê? Porque não houve ofensa à integridade física praticada por Pablo Marçal contra Datena. Na verdade, o Datena que agrediu o Pablo Marçal. Seria possível que durante a agressão o Pablo Marçal tivesse defendido e agredido o Datena para repelir aquela injusta agressão. Mas não se pode falar em legítima defesa legítima da honra, né? Porque realmente o Datena estava tendo a sua honra ofendida. Haviam diversas provocações sendo realizadas ali pelo Pablo Marçal. No exato momento da agressão, não houve uma ofensa à honra do Datena. Mas minutos antes houve, né? O Pablo Marçal ainda chama ele de da pena. Então, ali é um contexto em que havia algumas infrações contra a honra praticadas por Pablo Marçal contra Datena. Só que isso não justifica a utilização da legítima defesa. A legítima defesa vai excluir a tipicidade, a antijuridicidade da infração penal. E não há nesse caso, né? Não há nesse caso. Eu vou mostrar para você de forma muito clara aqui no artigo 25, perdão, do Código Penal. Olha, eu já separei, diz assim: tem-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão. Essa agressão não é verbal. Essa agressão não é verbal. Então você pode se defender daquele que vem, de repente, agredir fisicamente. Então você se defende de forma física também. As agressões físicas você repele ela usando-se dos meios moderados e que sejam necessários para repelir, para parar aquela agressão. Ali não tem como você afirmar isso, né? Não tem como você arguir que havia uma justa agressão sendo praticada por Pablo Marçal. Absolutamente não há. Não há. Haviam sim ofensas contra a honra. Só que essas ofensas contra a honra são tipificadas na legislação penal e também no Código Eleitoral. E claro, se houver a adequação das ofensas à tipificação penal e houver interesse dos envolvidos, com certeza seria dado início à persecução penal. Então, o meio do Datena, de repente, resolver aquela intriga, aquela rusga, em razão das ofensas que estavam sendo praticadas, teria que ser através do sistema jurídico penal e não partindo para a agressão contra o outro candidato. Veja só, aqui no Código Eleitoral a gente tem as previsões acerca dessas infrações penais que também são no contexto de ofensa contra a honra, as agressões que são praticadas contra a honra dos candidatos através durante a produção da propaganda eleitoral ou com fins para a prática da propaganda eleitoral. Você tem as difamações, você tem as calúnias e você tem as injúrias. Vou abrir para você, tá aí, ó. O artigo 324, por exemplo, do Código Eleitoral fala em caluniar. A imputação de crime, de fato definido como crime, a alguém que sabe que é inocente. Então, você, quando calunia alguém, você tem no 324 do Código Eleitoral. Você também tem a difamação, que é outra ofensa contra a honra. Difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando de fato ofensivo à sua reputação. Isso aí está sendo praticado o tempo todo, né? Toda hora um fala, o outro é noiado, que é um fato ofensivo à reputação, que não gosta de trabalhar, pode ser considerado um fato ofensivo à reputação, o da pena. Então, assim, o tempo todo tem havido, sim, essas ofensas à honra, né? Infrações que acabam ofendendo a honra. E você tem também o 326, injuriar alguém na propaganda eleitoral, são ofensas à honra. Ofensas à honra são previstas, então, no Código Eleitoral. Não há previsão no Código Eleitoral das agressões físicas. Então, essa agressão física que foi cometida se dá no âmbito do Código Penal. No âmbito do Código Penal, você tem a legítima defesa. Então, quem repele a injusta agressão, só que assim, é agressão física. Não tem como você falar de defesa da honra. A minha honra estava sendo ofendida, então eu fui repelir a injusta agressão à honra através de uma agressão física. Não é possível afirmar isso, né? Não é possível sustentar isso com base no nosso sistema jurídico penal. Nós temos as situações que excluem a juridicidade do fato, e uma delas é essa. Não vai ser o caso, não tem como ser aquele caso. Agora, é relevante aqui. Veja aqui no 129 do Código Penal, inclusive eu até falei disso no outro vídeo,
veja só que tem uma causa de diminuição de pena, porque a legislação penal entende que é relevante quando o ofendido provocou o agressor. Então, de repente, há uma provocação anterior ao agressor e o agressor, então, tomado pelo ódio, tomado pela raiva, vai lá e comete a agressão contra aquele que estava provocando. Isso está aí no parágrafo 4º do 129. O 129 é o que estabelece o crime de lesão corporal, que eu acredito, né, sob a minha perspectiva, seria o caso. O 129 capte uma ofensa à integridade física leve, é uma agressão leve, uma lesão corporal de natureza leve. Mas aqui no parágrafo 4º a gente tem, olha, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou, aqui entra o caso, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, de repente, se esse caso vir a ser deflagrado dentro do âmbito da persecução penal, se o Pablo Marçal manifestar o interesse de que haja uma persecução penal, pode vir a chegar a um momento em que o magistrado, se entender que as provocações causaram no Datena, então as provocações de Pablo Marçal causaram no Datena essa violenta emoção, e aí logo em seguida a injusta provocação. Tem que entender também que a provocação do Pablo Marçal foi injusta. Logo em seguida, então, essa injusta provocação, o Datena vai lá e agride Pablo Marçal. O juiz pode entender que isso se amolda a essa situação que é uma causa de diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena em que o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Isso é tão relevante, meus caros, que até no crime de homicídio há essa possibilidade. Quando a pessoa vai lá e mata a outra, logo em seguida a injusta provocação, se tratando do crime de homicídio, há a mesma previsão. Então, o Código Penal também dá importância, confere significativa importância para esses casos em que a pessoa provoca o outro pouco antes da prática da infração. Oh, aqui é sobre o crime de homicídio, né? O homicídio simples, matar alguém. Aí o parágrafo 1º fala assim, ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou, aí entra aqui, ó, sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, na injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Você percebe? Então é possível que haja essa provocação por parte da vítima ao agente que irá cometer infração penal e isso seja levado em consideração pelo juiz, uma redução de 1/6 a 1/3. É por isso que você pega um crime de homicídio, por exemplo, né? Imagine que lá houvesse ultrapassado o que aconteceu, fosse mais grave, tipo uma lesão corporal, e pudesse chegar, então, de repente, ao homicídio. Com a pena de um homicídio, com a aplicação dessa causa de diminuição de 1/6 a 1/3, pode começar em 4 anos. Então, o indivíduo pode ser condenado pela prática de um crime de homicídio, com essa causa de diminuição de pena, isso é, as pessoas costumam chamar isso de privilégio, né, um homicídio privilegiado. É possível que o indivíduo pegue uma pena de 4 anos, né, que é uma pena muito pequena em se tratando do bem jurídico que está em jogo, que é a vida. Entendeu? Muito interessante esse caso, né, muito reflexivo, com toda certeza algo que choca a gente, né? Dois candidatos assim que os dois são muito inteligentes, né, são muito capacitados para falar, né? Pablo Marçal nas redes sociais, o Datena muita experiência na televisão, chegar a um ponto desse, né? Uma agressão física. E aí vamos ver os próximos episódios, próximos capítulos aí, como isso vai ser recebido pelo eleitorado lá do estado, ou no município de São Paulo, certo? Forte abraço, deixe seu comentário aí, quero saber sua opinião sobre esse caso aí. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, lança aí também. A gente se vê no próximo aí. Valeu, abraço.